quando você vê uma planilha em branco aqui, você já sabe que o aprendizado é dobrado, né? Porque nós vamos construir do zero, então até dicas de formatação a gente acaba tendo aqui. Galera, a ideia hoje é a gente construir pesquisa, e tem diversas formas de construir pesquisa. Eu quero mostrar para você que você pode estar fazendo isso de uma forma amadora, principalmente se você usa o PROC-V ainda. Então nós vamos fazer de 3 formas diferentes, tá? Então é do zero mesmo. Eu vou abrir aqui o meu DeepSeek, tá? E vou pedir para ele criar uma base de dados fictícia para mim. Crie uma tabela com nome, idade, profissão e e-mail. Dados fictícios de pelo menos 20 funcionários. Ele está terminando de criar a tabela aqui já bem rapidinho, né, galera? Olha só, a gente usa inteligência artificial para tudo. Hoje em dia não tem como fugir dela. Ó, o que eu vou fazer então? Eu vou copiar esses dados, ó, selecionei todos eles, beleza? Ctrl C para copiar. Voltei na minha planilha, vou selecionar a guia que eu chamei de banco de dados, ó, vou clicar na primeira célula e vou dar um colar. Olha que legal, veja que ele colou todos os dados. Primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui e falar que eu quero somente valores, porque agora eu posso formatar do jeito que eu quiser. Vou selecionar esses dados, ó, eu vou trocar aqui, primeira coisa que eu vou fazer para ficar bonitinho, ó, colocar essa formatação aqui, deixar preto mesmo. Vou centralizar as informações todas, tá vendo? Ó, e vou usar essa função aqui, ó, para ajustar o texto dentro da célula. E agora a coluna D, que é a maiorzinha do e-mail, olha só, vou deixar ela um pouco maior. A coluna C vou deixar ela um pouco maior também, beleza? Outra dica interessante para vocês aqui, galera, olha só. Se você selecionar, vou fazer aqui no campo de busca. Os dados estão copiados aqui na minha área de transferência, né? Se eu der 2 cliques na célula, veja, o que essa célula está esperando? Ela está esperando que eu digite um texto. Se eu fizer isso, der 2 cliques nela e colar o texto agora, olha só o que vai acontecer. Vai colar todo o texto na célula A1. Não é isso que a gente quer. Muita gente passa por esse erro aí, ó. Então é claro, né? A gente vai aprender a fazer pesquisa aqui, porém eu aproveito para dar esse tipo de dica para você. Então você não vai dar 2 cliques na célula, você vai dar um clique só. Olha só, um clique só. Se eu der o Ctrl V, aí sim ele faz aqui a colagem, tá? E transpõe os dados, beleza? Ctrl Z para voltar. Agora, o que a gente quer fazer aqui, ó? A gente tem a coluna aqui, ó, de nomes, ó, nomes, beleza? A gente tem a coluna de nomes e aqui a gente vai ter a coluna de profissão, beleza? Profissão. Primeira coisa que eu vou fazer é fazer um campo buscável aqui, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, em dados, validação de dados, e aí, qual que são as opções? Ó, menu suspenso de um intervalo, qual que é o intervalo? Vai ser todos os nomes que a gente tem ali, ó. O que eu vou fazer, galera? Eu vou selecionar toda a coluna, olha só, toda a coluna, começando do A2. Assim é mais profissional. Por quê? A primeira eu não quero, né? Porque é só o cabeçalho. Só que eu não vou definir que eu quero a última 21. Porque se eu definir a última 21 e adicionar mais dados, ele não puxa automaticamente. Se eu deixo desse jeito aqui, ó, de A2 até A infinito, e caso eu adicione mais, né, nomes ali, mais dados, ele vai atualizar automaticamente para mim, beleza? Posso até fazer esse teste aqui e mostrar para vocês, ó, teste. Tá vendo só? E aí, automaticamente aqui, ó, já aparece o teste. Se eu excluir o teste igual eu vou fazer, ele já some lá também, beleza? Então, qual que é a ideia? A ideia é que a gente consiga, desse modo aqui, ó, pesquisar agora a profissão, né, do João Silva lá no banco de dados. Eu vou fazer isso aqui também, ó, para ficar mais interessante para a gente. Mesma coisa que a gente fez lá. Outra dica para vocês, ó, eu tenho essa formatação aqui já pronta, não tenho? Posso clicar no meu pincel de formatação. E aqui, ó, falar onde que eu quero formatar igual. Olha que legal. Ele já formatou pra gente. Só que eram 4 colunas, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou excluir essas 2 colunas que ele formatou, só que a gente não vai usar, tá? Outra coisa que eu quero fazer aqui é deixar em negrito, deixar um pouco maior, né? Pra gente ver melhor. E vou deixar em negrito também, tá? Beleza, então como que a gente pode procurar a profissão do João Silva? O jeito mais básico que a galera costuma fazer, extremamente ultrapassado, é usando um PROC-V, tá? Esse PROC-V, ó, igual a PROC-V. Beleza? Outra dica para você, em meu Google Planilhas não está em português, né? Só tem VLOOK aqui, não tem PROC-V. O que eu faço? Você vai fazer o seguinte, ó, você vai vir aqui em arquivo, configurações, tá? E o seu vai estar marcado aqui sempre usar nomes em inglês, tá vendo, ó? Provavelmente é esse o maior problema, tá? Então, aqui o que você vai fazer? Você vai colocar a localidade Brasil, caso não esteja. Você vai colocar aqui o seu fuso horário e aqui você vai desmarcar essa opção, tá vendo? E aí você salva as definições e pronto. Atualiza a sua planilha, né? Pode vir aqui atualizar ela aqui e aí vai aparecer as fórmulas em português para você, beleza? Então, vamos lá de novo. Igual a PROC-V.
que eu vou procurar? Eu vou procurar o João Silva. Onde eu vou procurar o João Silva? Aqui começa a limitação do PROC-V. Por quê? O PROC-V ele vai te pedir para selecionar isso aqui. Ó. Imagina que você tem um dado aí, um banco de dados gigantesco. Isso aqui, galera, é processamento de dados. Ele está processando todos esses dados. Então, por você ter que selecionar toda uma matriz, quanto maior for essa matriz, mais pesada vai ficar a sua fórmula, beleza? Então, essa é uma das principais limitações do PROC-V. Outra limitação do PROC-V é, eu só consigo, quando eu tenho uma matriz igual essa, eu sempre procuro na primeira coluna. Então, nesse caso, eu estou procurando pelo nome, certo? Se o nome tivesse na terceira coluna e a profissão tivesse na coluna A, eu não ia conseguir fazer o PROC-V. Eu ia ter que reorganizar as colunas primeiro. No PROC-V, eu sempre procuro na primeira coluna, ó, vou até dar um ponto e vírgula aqui, porque agora ele está me pedindo o índice, tá vendo? Eu sempre procuro na primeira coluna que tem o índice 1. E aí eu vou retornar outra coluna para frente. Índice 2, índice 3, índice 4, nesse caso, tá? Nesse caso, eu quero o índice 3, tá vendo só? Então, eu vou colocar 3 aqui. Mas observa que eu tenho essa limitação também no PROC-V, que é muito ultrapassado para os dias de hoje, que as nossas planilhas, os nossos dados, né, são tão dinâmicos. Tranquilo? E aqui eu coloco 0 porque eu quero classificação exata, né? Eu quero o retorno exato. Feito isso, o nosso PROC-V ele já vai funcionar, tá? Outra limitação do PROC-V, ele dá erro. Porque olha só, se eu colocar um nome aqui que não tem no banco de dados, ou um vazio, olha só o que ele retorna, NA. NA significa que não há valor encontrado. Então isso é um problema para a gente. Aí você teria que fazer um se erro aqui, um tratamento de erro com um se aqui fora, deixando a sua planilha ainda mais pesada por ter que fazer mais fórmulas. Então olha só, PROC-V, esquece, nós não vamos usar PROC-V. Um jeito um pouquinho mais profissional, que cursos aí, né, convencionais de Excel ensinam, é o PROC-X. O PROC-X é mais legal. Tá? Tem jeito mais avançado que eu vou ensinar para vocês, mas o PROC-X ele é mais legal. Por quê? Quando você faz um PROC-X, você vai perceber na prática a diferença agora. Olha só. Vamos lá, galera, eu vou explicar esse X para você, pouca gente fala sobre isso, tá? Mas eu acho interessante, não é uma aula de PROC-V e PROC-X, mas é interessante falar para vocês. O PROC-V, galera, ele procura na vertical, o V é de vertical, ele procura na vertical e ele retorna na horizontal. Então, ele procurou aqui na vertical o João Silva e ele retornou na horizontal o índice que eu quero, que era o índice 3. Da mesma forma, se eu quiser a Patrícia, ele vai procurar a Patrícia na vertical e vai retornar para a gente aqui na horizontal, beleza? Nós temos o PROC-H, que é de horizontal, que faz o contrário, né? Ele procura na horizontal e ele retorna na vertical. Então, ele funciona muito bem também, tá certo? Porém, né, nós temos o PROC-X que, como o X sugere, ele procura de qualquer direção para qualquer outra direção, formando, portanto, um X. Eu posso procurar na vertical, eu posso procurar na horizontal. E esse comportamento dele se dá porque ele não vai te pedir uma matriz. Veja o que ele te pede. Quando eu começo a digitar aqui, ó, PROC-X, a primeira coisa que ele vai me pedir é o que eu estou procurando, que no caso vai ser essa célula A2 aqui mesmo, beleza? Agora, olha só, intervalo de consulta. Onde eu vou consultar esses dados? Não vou selecionar a matriz toda. Onde eu posso selecionar só essa coluna, tá vendo? Ou se eu quero a linha, eu também posso selecionar. Então aqui, galera, olha que legal. Eu procuro do jeito que eu quiser. Eu posso procurar por linha, entende? Ou eu posso procurar também por coluna. Nesse caso, a gente vai procurar por coluna. Eu vou procurar na coluna A. Mas veja, se a coluna A tivesse aqui, ó, na L, ia funcionar do mesmo jeito, porque eu estou selecionando a coluna. Não pega uma matriz e não pega o índice apenas. Pega a coluna inteira. Então, desse modo, olha só. Ele me pede depois outra coluna. Não é índice. Veja, não é índice porque ele não tem matriz. Ele quer saber aonde que ele vai retornar o dado. Ele vai retornar aqui, ó, da coluna C. Então, aqui você já pode perceber que o PROC-X é muito mais interessante do que o PROC-V, porque ele pega menos informações, ele não precisa pegar toda a matriz. Então, obviamente, ele é mais leve que o PROC-V, entende? Ele é muito mais leve que o PROC-V, porque ele está selecionando menos dados para fazer a mesma coisa. E depois, vou dar um ponto e vírgula de novo. Olha só, se o valor estiver ausente, isso daqui não tem lá no PROC-V. Isso daqui é interessantíssimo, porque ele te permite deixar em branco assim, ó, para não dar erro, ou você pode personalizar uma mensagem. Você pode escrever assim, ó, funcionário, ó, no nosso caso a gente está falando de funcionários, né? Funcionário não cadastrado.
Olha que legal. Então não vai dar erro mais, vai trazer essa mensagem de funcionário não cadastrado. Não é interessante ainda. E veja que isso aqui é opcional, tá vendo? Tá entre colchetes, eu posso usar ou não. Eu gosto de colocar. E depois eu vou trazer aqui, ó, o modo de correspondência, eu não vou colocar. Tá vendo que ele é opcional? Não preciso colocar. Eu vou fechar isso e vamos ver, ó. Funcionário não cadastrado. Por quê? Porque eu não selecionei dado nenhum. Então você tem que usar isso aqui com parcimônia, com muito cuidado. Mas se eu seleciono João Silva, ele já traz a profissão. Se eu seleciono Maria Oliveira, ele já traz a profissão, beleza? O que eu gosto de usar aqui, ó? Eu gosto de usar nada, deixar em branco, porque aí não vai dar erro, pelo menos assim, ó, vai retornar em branco. Então, se eu selecionar nada aqui, ó, olha só que legal, ele não traz nada, tá vendo? Então, o PROC-X, ele é sim muito superior, tá? Ele é mais simples de usar e gasta menos processamento de dados do que o PROC-V, beleza? Então, a gente já aprendeu a usar duas funções aqui, PROC-V e PROC-X, e viu que o PROC-X é muito mais moderno. Agora é que vem o pulo do gato, o que você não encontra nem em cursos pagos por aí, porém eu tô te ensinando gratuitamente aqui nessa aula, que é, imagina o seguinte, ó, eu vou arrastar isso aqui para baixo, galera, ó. Deixa eu só apagar a informação para eu colocar depois a que eu quiser. Ó, isso aqui é um campo de busca, eu vou selecionar ele aqui, ó, e arrastar ele para todos os campos, beleza? Para a gente poder buscar todos. Então, ó, se eu seleciono o João, depois eu venho aqui e seleciono a Maria, depois aqui o Pedro, só mais um aqui, tá bom, ó, e aqui o Carlos. Para eu conseguir trazer as profissões deles, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dar 2 cliques aqui para arrastar para baixo também. Tá vendo só? Porém, imagina o seguinte, ó, eu tenho um processamento de dados aqui, eu tenho outro processamento de dados aqui, eu tenho outro processamento de dados aqui e outro aqui. Isso vai deixando a sua planilha muito mais pesada. Pouca gente não sabe, galera, mas se eu fizer qualquer alteração na planilha, todas as fórmulas são recalculadas. Por isso que quando você tem uma planilha muito grande com muitas fórmulas, qualquer coisa trava ela. Vou te dar um exemplo. Existe uma fórmula aqui para gerar números aleatórios, né? A fórmula é chamada aleatório entre. Eu vou pedir para ela gerar um número aqui, ó, entre 1 e 200, tá? Só para você entender o que eu tô falando, ó, deu 40. Só que se eu vim aqui e trocar aqui para Camila, olha lá, deu 192. Por quê? Todas as fórmulas da planilha são recalculadas, né? E como ela gera um número aleatório, ela vai gerar outro número aleatório. Aqui tá gerando o mesmo resultado, então nem pisca, você não vê. Mas toda vez que você faz qualquer alteração, olha lá, ó, trocou de novo, tá vendo? Tudo. Então imagina que você tem 5.000 linhas aqui, você reprocessou tudo. Então você vai deixando a sua fórmula muito mais pesada. E é aí que entra o que eu vou te ensinar agora, tá? O Google Planilhas, galera, eles têm diversas funções exclusivas e o que eu vou te ensinar aqui é apenas uma das inúmeras funções que eu te ensino lá no nosso curso, que é o Array Fórmula. Muito poderoso, eu vejo gente usando na internet. É claro, depois dos meus vídeos eles estão aprendendo comigo e estão ensinando melhor. Mas antes eles ensinavam de forma ridícula o Array Fórmula. E essa fórmula, ela é muito poderosa, porque como o próprio nome sugere, ela forma um array para a gente. O que é um array, galera? É como se fosse uma matriz, um conjunto de dados. O PROC-V, veja que ele está puxando apenas o A2, tá? Só que eu tenho todas as informações da coluna A do banco de dados e todas as informações da coluna C do banco de dados. Então, por que não eu não venho aqui, ó, e faço a mesma coisa? Eu procuro do A2 até o A infinito. Não seria mais interessante procurar todos os nomes ao mesmo tempo? Só que se eu fizer isso dentro de um PROC-X, olha só o que vai acontecer. Nada. Tá vendo só? Ele não arrasta automaticamente, ele não entende. Porém, quando a gente usa aqui fora uma Array Fórmula, olha que legal, ó. Array Fórmula. O que o Array Fórmula me pede? Apenas uma fórmula. E essa fórmula aqui, ela já está caracterizada como uma matriz. Tá vendo? Ó, eu tenho aqui, ó, uma matriz, uma matriz, uma matriz. Então, ela está proporcional a uma matriz. Desse jeito aqui, olha que legal. Eu não tenho fórmula aqui, galera. Ó, se eu apago, olha, automaticamente volta sozinho, não consigo apagar, olha eu tentando apagar aqui, ó, não apaga, porque eu só tenho uma única fórmula, e do mesmo jeito, ó, se eu vim aqui e adicionar mais informações, olha o que vai acontecendo automaticamente. Vocês estão entendendo, galera, o poder do Array Fórmula? Olha isso, galera, olha isso. Eu só tenho uma fórmula aqui, ó. Se eu apagar essa fórmula, vou dar um Ctrl X nela, olha o que acontece, apaga tudo. Se eu volto a minha fórmula, automaticamente. Vocês estão entendendo que isso aqui é muito mais profissional, muito mais prático, inclusive para evitar erros. O usuário ele não consegue apagar nada, galera. Olha, essa aula, galera, foi só para mostrar para vocês que, de fato, tem muito conteúdo por aí, mas toma cuidado, tá? Porque tempo é dinheiro. Você pode sim aprender, mas muitas vezes
Você pode sim aprender apenas com vídeos grátis. Eu mesmo sou um profissional que sempre que posso trago vídeos grátis aqui. Mas você acha mesmo que tudo que eu ensino aqui está lá no meu curso? Ou você acha sinceramente que os meus alunos estão num nível muito mais elevado? Então, tempo é dinheiro. Você pode aprender de graça, você pode aprender sozinho. Isso vai te custar muito tempo. E se para você faz sentido gastar, mas não gastar à toa, gastar em você, transformando esse dinheiro em investimento, eu te convido a conhecer o meu curso que está com um preço incrível. Eu vou te levar para outro patamar, te ensinando não apenas fórmulas, não apenas funções, mas a transformar tudo isso aqui em sistemas, em aplicativos. Tudo isso no nosso curso. Link na descrição com 50% de desconto. Eu te espero lá.